Olá, querido amigo, você que está visitando este site, seja muito bem-vindo. Você está assistindo a porção dominical. Todos os dias, Deus me revela uma mensagem que eu escrevo e coloco aqui para a edificação dos nossos internautas. E aos domingos eu gravo este vídeo mensagem. Este vídeo mensagem é composto por um louvor, um videoclipe musical, depois eu venho trazendo a mensagem e no final uma oração e mais um outro videoclipe musical. Vamos agora então ao primeiro musical e logo em seguida eu venho com a meditação, com a porção dominical de hoje para abençoar a sua vida e a sua semana. Queridos amigos, praticamente é uma insanidade desconfiar da palavra de Deus. Nós vamos meditar nesta palavra de hoje, nesta porção bíblica de hoje e em algumas passagens bíblicas. O mundo está atento para ver se a nossa confiança em Deus funciona de verdade. O inimigo, por sua vez, querido amigo, está sempre sugerindo que deixemos de confiar no Deus vivo e verdadeiro e em sua palavra. Muitas pessoas já deixaram a igreja, ou deixaram de ofertar, ou de dizimar, ou de orar, ou de ler a palavra, porque nunca confiaram em Deus de verdade. Porque a nossa confiança verdadeira não se abala com absolutamente nada, se confiarmos em Deus verdadeiramente. A
palavra de Deus nos diz, querido amigo, em Hebreus capítulo 2, verso 1 e 2, assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós estamos rodeados de testemunhas. O mundo, como disse, está querendo ver, será que o Deus dele funciona? Será que o Deus dela funciona? Então isso depende de nós. Qual o testemunho que nós estamos apresentando ao mundo? O livro de Isaías, capítulo 4, verso 3 ao 15, diz assim: e o comandante de campo disse, digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em quem você está baseando essa sua confiança? Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz, certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Nesta passagem de Isaías 36, nós vemos aquela história quando o rei Senaqueribe, o rei da Síria, veio afrontar o povo de Deus, o povo de Israel, que era governado ali pelo rei Ezequias, que era um homem de Deus, um servo de Deus. E quando houve este ataque, esta afronta, essa ameaça, o inimigo tentou colocar na cabeça das pessoas que as palavras de Ezequias não funcionavam. Porque Ezequias ele dizia para o povo, olha, o nosso Deus nos livrará. E então o inimigo ele sabia que ele precisava tirar essa fé do coração das pessoas. Ele sabia que ele precisava roubar esta confiança do coração de Ezequias e do coração do povo para que ele tivesse êxito no seu ataque. Não é diferente a nossa vida, querido amigo. O diabo constantemente fica tentando tirar a nossa fé. Ele tenta minar a nossa esperança em Deus, a nossa confiança em Deus. Ele tenta nos fazer deixar de crer em Deus, nas palavras de Deus, para que assim nós venhamos a ficar vulneráveis. Dessa forma ele tenha êxito contra a nossa vida. Querido amigo, deixar de crer no que Deus disse é aceitar as sugestões que vêm do inferno. A dispensação da graça é real e é um privilégio para nós. No entanto, seremos muito mais cobrados se desobedecemos a Deus no tempo da graça. Pois mesmo com muitas dificuldades, os heróis da fé lá do passado obedeciam a Deus no tempo da lei, naquele tempo do dente por dente, olho por olho. Como aconteceu no passado com Adão e Eva, e ainda hoje, o inimigo continua atacando a nossa confiança na palavra de Deus. Por isso devemos continuar alertas. Recorde comigo agora como foi que o inimigo roubou as palavras de Deus do coração de Adão e Eva. Diz assim a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1 a 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só, querido amigo, no tempo de Adão e Eva, a serpente ali foi a primeira situação em que o diabo, na história, roubou as palavras de Deus do coração de uma pessoa. E ele continua agindo assim da mesma forma nos dias de hoje, pois ele sabe que se roubar do nosso coração, da nossa mente, a palavra de Deus, ele terá êxito no seu ataque. Vejamos uma outra situação que ocorreu. A Bíblia relata lá no livro de 1 Reis, capítulo 13, verso 15 a 24, onde diz assim, então o profeta lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. Porém o homem de Deus respondeu, não posso ir com você, nem posso comer pão nem beber água neste lugar. A palavra de Deus me deu essa ordem, não coma pão nem beba água lá, nem volte para o mesmo caminho por onde você foi. Mas o profeta velho respondeu, eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele, foi comer e beber em sua casa. Enquanto eles estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta velho que o havia feito voltar. Ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor,
Você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor Deus lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o outro profeta selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Querido amigo, nós vemos aqui duas situações. Adão e Eva, que lá no paraíso não deram ouvidos à palavra de Deus, ouviram a palavra da serpente, e por isso perderam o paraíso, perderam a vida, porque a partir de então a morte imperou sobre o ser humano. E nós vemos aqui a situação deste profeta. Deus havia lhe dado uma ordem: olha, você vai cumprir uma missão em tal lugar, mas neste lugar você não deve comer pão nem beber água, você não deve entrar na casa de ninguém. Mas este profeta ouviu uma mentira de um profeta mais velho, e ele obedeceu essa mentira, seguiu essa mentira ao invés de ficar com a palavra de Deus. O inimigo é o típico acusador, querido amigo, mas como ele não pode mais nos acusar diante de Deus após a morte de Cristo, ele inverteu o seu ataque. Ele tenta nos fazer desconfiar de Deus, desacreditar da palavra de Deus. Mas quem confia em Deus de verdade consegue ver o trabalho de Deus mesmo em meio às lutas e derrotas e problemas. E você, querido amigo? Você se lamenta por causa das suas lutas? Ou você procura enxergar o trabalhar de Deus nelas? Você dá ouvidos ao diabo tentando te fazer sair da igreja? Ou você se entrega ainda mais a Deus quando o cinto aperta? O José do Egito, o José lá, o filho de Jacó, ele perdoou seus irmãos porque a sua confiança em Deus lhe dava a certeza que, apesar do mal que lhe causaram, Deus estava trabalhando para abençoar milhares de pessoas, inclusive a ele mesmo e a toda a sua família, através de todo aquele problema. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis 45, versículos 4 a 8. Disse José: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Glória a Deus. Olha que lindo. José, quando ele encontrou os seus irmãos anos mais tarde, os seus irmãos que tinham vendido ele como escravo, que o jogaram naquele buraco, os seus irmãos que o invejavam, que o maltratavam, que o desprezavam, quando ele os encontrou, ele poderia, quem sabe, se vingar, quem sabe dizer: olha, vocês me fizeram mal, olha, vocês me causaram dor, vocês me causaram problema, vocês me afastaram do meu pai, vocês me afastaram do meu irmão, vocês me afastaram da minha casa, vocês roubaram os meus sonhos. Mas não, José disse: olha, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, e ele me tornou ministro de Faraó. Ou seja, José, ele guardava a palavra de Deus no seu coração de tal forma que o mal não conseguia colocar dentro dele rancor, ódio, nenhum tipo de mal. Querido irmão, por não confiar na palavra de Deus, muitas pessoas estão como os discípulos de Emaús também, que apesar de terem convivido com Jesus e ouvido da sua própria boca que ele ressuscitaria, esses discípulos se deixaram dominar pela tristeza após a morte de Jesus. E por isso não conseguiram reconhecê-lo quando ele lhes apareceu no caminho. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 24, versos 15 ao 25. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo.
Mas os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Jesus então lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Olha que situação, querido amigo. Aqueles dois discípulos, entre eles Cleopas, estavam caminhando e conversando com o próprio Jesus ressuscitado, mas não puderam reconhecê-lo. Sabe por quê? Porque não guardaram no coração deles as palavras de Jesus. Por isso que Jesus disse aqui no final: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Eles estavam andando com o próprio Jesus ressuscitado, mas continuavam tristes, lamentando a morte de Jesus. Assim também estão muitas pessoas que não conseguem ver o operar de Deus nas suas vidas, não conseguem ver os milagres de Deus na sua vida. Por quê? Porque não guardam no seu coração as palavras de Deus. Nós também demonstramos que não estamos confiando verdadeiramente em Deus, querido amigo, quando queremos resolver tudo na força do nosso braço ou do nosso intelecto. Diz assim a palavra do Senhor em Salmo 127, versículo 1 ao 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Olha que lindo. Quando você se posiciona firmemente na palavra de Deus, com firmeza, quando você crê com firmeza na palavra de Deus, até enquanto você está dormindo, Deus está liberando bênçãos sobre a sua vida. Quando você acorda, a bênção está lá te esperando. Mas quando você não guarda a palavra de Deus, você trabalha de sol a sol, debaixo de chuva, você trabalha 2 horas por dia, 16 horas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, você se mata de trabalhar, você trabalha em 2, 3 empregos, você faz de tudo, você corre atrás, faz seguro de vida, seguro do carro, seguro da casa, você faz de tudo, mas não adianta, é assaltado, não adianta, não ter aumento de salário, não adianta, o dinheiro não dá para nada. Por quê? Porque o segredo é confiar em Deus verdadeiramente e não na sua própria força. Querido amigo, é uma insanidade desconfiar de Deus. Além de ser uma atitude de quem não anda com Ele nem o conhece. Quem anda com Deus, descansa. Reconhece o seu trabalhar, mesmo nas piores adversidades. Quem não confia em Deus, perde a oportunidade de ver Deus em ação e de receber os milagres. Mesmo diante da morte ou de qualquer tipo de adversidade, Deus se revela diante daqueles que confiam nele. Olha só o que a Bíblia diz em Atos 27, versículo 20 a 26. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e este prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois de noite apareceu-me um anjo de Deus, a qual pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Olha só que interessante. Nessa situação, Paulo ele estava ali em um navio que estava no meio de uma tempestade e as pessoas estavam com medo, achando que iriam morrer, os tripulantes do navio. Mas Paulo disse: olha, fiquem sossegados. Vocês não deveriam ter partido como eu tinha orientado vocês, mas já que vocês partiram, fiquem sossegados, porque ontem à noite Deus falou comigo, Deus me deu uma palavra. E Ele disse que eu não vou perecer aqui, então vocês também não vão perecer, porque eu tenho que chegar até o meu destino. Deus vai me levar ao meu destino e Ele vai levar vocês comigo. Ou seja, em outras palavras, eu creio na palavra do meu Deus. Veja bem, querido amigo, Paulo estava no meio de um naufrágio, no meio de uma tempestade, mas ele deu ouvidos às palavras que Deus havia lhe falado. É assim que nós devemos agir.
nesse falso evangelho aí da atualidade, tem muitas pessoas que estão colocando Deus na parede, cobrando a Deus e por aí vai. Se colocamos alguém na parede, ou cobramos, é porque tal pessoa não é digna de confiança. Obviamente não confiamos nela. Só a salvação por meio de Cristo já deveria ser motivo suficiente para nunca, jamais desconfiarmos de Deus. Se confiamos verdadeiramente em Deus, devemos dar graças. E sabe por quê? Diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, verso 12 ao 14. Ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Querido amigo, eu encerro esta meditação de hoje dizendo: não desconfie de Deus. Um Deus que foi tão amável conosco, tão maravilhoso e misericordioso, ao ponto de dar o seu Filho como herança para nós, para que nós recebêssemos o perdão dos pecados e, consequentemente, o seu reino, a salvação. Não é um Deus que mereça a nossa desconfiança, mas é um Deus que merece toda a nossa confiança. Que Deus te abençoe. Fique agora com um louvor para edificar a sua alma, o seu espírito. Porém, antes eu quero fazer uma oração por você. Pai querido, em nome de Jesus, que esta pessoa que ouviu esta meditação seja abençoada. Se ela está tomada por algum espírito de desconfiança e de incredulidade, ao ponto de não confiar nas suas palavras, talvez por causa das decepções do dia a dia, que o Senhor lhe encha de fé neste momento. Receba fé na palavra de Deus, pois esta palavra que vai lhe tirar dessa situação em que você se encontra. Eu declaro cura sobre o teu corpo, sobre a tua alma, sobre a tua mente, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e fique com este louvor agora e até a próxima porção dominical, se Deus assim permitir. Você não precisa inventar um caminho, Deus já tem o caminho dele. Apenas se renda na presença dele. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Adore a Ele. Teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você crê, diga: esse lugar. As pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu. Há um lugar onde a paz
se perde aqui.